Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os 10 melhores filmes que eu vi em 2024. Eu sei que janeiro já passou, o ano já tá começando, mas vamos com o espírito brasileiro de que o ano só começa depois do carnaval, então esse vídeo ainda é válido. Eu assisto muitos filmes, eu trabalho com audiovisual, mas eu percebo que no fim eu acabo trazendo um pouco menos do audiovisual pro canal, então eu achei que pelo menos o vídeo dos melhores filmes eu deveria trazer aqui. Então nessa lista aqui eu só coloquei filmes que eu assisti pela primeira vez no ano passado, mas eles não necessariamente são lançamentos do ano passado. Eu queria deixar bem claro que essa é uma lista que reflete o meu gosto pessoal do momento, pode ser que daqui 10 anos isso mude. Pode ser que você sinta falta de algum filme aqui, mas talvez eu não tenha assistido, eu não gostei tanto quanto você, e tá tudo bem, gente. Eu assisto majoritariamente dramas estadunidenses, então essa lista ela vai refletir um pouco disso também. Então, enfim, né, gente, várias questões, eu acho até que a gente podia olhar para as minhas estatísticas do Letterboxd, mas eu tenho algumas estatísticas do final do ano passado no geral, que eu queria compartilhar com vocês. Estou olhando aqui no computador, mas é que ao todo, ano passado, eu assisti 194 filmes, sendo 50 desses filmes que eu revi. Então eu gosto de rever muitos filmes, eu gosto de reler muitos livros, isso é uma coisa sobre mim. Eu gosto do conforto de voltar para essas obras. Então eu revi 50 filmes ano passado, nenhum deles vai aparecer por aqui, mas eu sempre coloco lá no Letterboxd. Então me acompanhe por lá que vocês conseguem ver o que eu tô revendo ou vendo de novo. 20 dos filmes assistidos ano passado foram lançados em 2024, e aí a gente tá olhando pro Letterboxd, então às vezes não foram necessariamente lançados aqui no Brasil, ou teve filme que foi lançado aqui ano passado, eu assisti, mas ele não conta porque não entrou nessas estatísticas, né? E como eu falei, em sua maioria eles são dramas estadunidenses. Então é isso, gente, foram 10 filmes, eu vou começar pelo 10º lugar e eu espero que vocês saiam desse vídeo com alguma recomendação, pelo menos, e eu adoraria saber quais foram os melhores filmes que vocês viram ano passado. Não precisam ser os 10 melhores, se vocês me darem a dica de um, eu já vou ficar muito feliz. Então, em 10º lugar, um dos melhores filmes que eu vi ano passado foi o All We Imagined as Light, que em português é o Tudo que Imaginamos como Luz, que é um filme indiano, foi lançado ano passado e é dirigido pela Payal Kapadia. Provavelmente estou pronunciando o nome dela bem errado, mas de qualquer forma, eu acho que o que vale aqui é a recomendação. Eu assisti esse filme 2 vezes ano passado no Cine Sesc, nas 2 vezes. Não foi a primeira vez que eu vi no Cine Sesc, porque a primeira vez que eu fui no Cine Sesc ano passado foi para assistir o Phantom Thread, que é o Trama Fantasma do Paul Thomas Anderson, que é um dos meus filmes favoritos, né? E vocês vão ver ao longo desse vídeo que o jeito que eu vejo alguns filmes, o local, a experiência que eu tenho com aquele filme, também faz com que ele cresça um pouquinho, às vezes, no meu gosto e entre nessa coisa de favorito. Então, eu assisti esse filme 2 vezes no Cine Sesc, as 2 ocasiões foram muito especiais, principalmente a segunda, e esse filme é incrível, porque ele é um filme que, se você vive numa cidade grande e você é uma pessoa que precisa trabalhar pra viver, você vai se identificar muito ali com as questões sendo tratadas, e é muito incrível justamente isso, porque se passa em Mumbai, uma das maiores cidades, metrópoles assim da Índia, e você aqui em São Paulo, né, aqui em outra metrópole, você consegue se identificar muito bem, porque é a questão do capitalismo, né. Nesse filme a gente vai seguir 2 enfermeiras, elas dividem a casa juntas, uma é um pouquinho mais velha, ela tem ali as faixas dos 30 e poucos anos, o que eu imagino, e a outra já é bem novinha, assim, tá começando lá nos 20 e pouquinhos anos. E a primeira delas, a gente sabe que ela foi casada, tem toda essa questão na Índia dos casamentos arranjados, e a gente sabe que ela foi casada, o marido dela não tá no país há muito tempo, ele tá na Alemanha, e o filme, ele tem um grande, assim, o que faz tudo começar, tudo girar em torno ali daquela história, é que o marido dessa mulher um pouquinho mais velha, né, na faixa dos 30, ele manda pra ela, tipo, um eletrodoméstico, e faz com que ela comece a refletir sobre, tipo, esse relacionamento que ela tem, que na verdade ela tá sozinha, enquanto que a outra personagem mais nova, ela tá tentando sair um pouco dessas obrigações que tem naquela cultura do casamento arranjado. Ela tá com um namorado que é muçulmano, e isso é uma grande questão ali na cultural, e elas duas estão tentando lidar com a vida nessa grande metrópole. Se eu não me engano, essa diretora, ela trabalha, na verdade, bastante com documentários, e em alguns momentos, principalmente ali no comecinho do filme, tem um tom de documentário, com entrevista com, tipo, falas de pessoas reais, justamente sobre essa condição da cidade, essas pessoas que vêm de vilas do interior ali, em volta
volta da cidade para ir para Mumbai. Então isso é muito interessante também. Eu também, como uma pessoa que me deslocou de um local para outro, acabo me identificando. O filme visualmente é muito lindo, e ele tem uma construção um pouquinho mais lenta. Você passa ali, é um filme de personagem, né? O personagem da cidade também é muito interessante ao longo da história, essa coisa urbana, que depois vai ter um contraste ali com a coisa mais, eu não diria necessariamente rural, né? Eu acho que é litorânea, né? Que elas acabam indo para uma cidade litorânea em certo momento da história. O filme, ele é muito político, né? Ele trata dessa questão de especulação imobiliária e de como isso expulsa as pessoas que estão nos locais, pessoas mais pobres. E na Índia tem toda a questão das castas, então é um filme muito interessante justamente pela questão cultural, que é diferente. Às vezes a gente não tem conhecimento, não tinha muito conhecimento de algumas questões da Índia que esse filme acaba por trazer. E é um filme muito lindo, é um filme muito sensível, é um filme muito focado nessas personagens femininas. Então eu gostei muito desse filme e recomendo muito que, se você conseguir assistir de alguma forma, você vá atrás de assistir. Eu tive que prender o meu cabelo, mas vamos pro 9º filme da lista, que é o filme The Passion of Joan of Arc, que é A Paixão de Joana d'Arc, que inclusive estou com a minha correntinha de Joana d'Arc, já apareceu algumas vezes aqui no canal, já falei sobre ela. Esse filme é de 1928, foi dirigido pelo Carl Theodor Dreyer, e ano passado eu também assisti Gertrude dele. Ambos esses filmes eu assisti no Sinusp, que é o cinema da USP, que eu fui bolsista lá por quase 2 anos, né? Ano passado foi meu último ano lá. Então também é muito especial todos os filmes que eu assisto no Sinusp até hoje por causa de tudo isso. E eu gosto muito da história e da importância histórica mesmo da personagem, da personalidade da Joana d'Arc. E esse filme é um filme, assim, absurdo, porque a gente tem essa atriz que parece assim que ela realmente reencarnou essa figura histórica nessa personagem. A gente vai acompanhar a Joana d'Arc depois que ela já foi presa, ela tá sendo condenada, né? Ela tem que admitir a heresia, é isso que a Igreja Católica queria que ela fizesse na época, que ela admitisse a heresia de falar que foram os anjos que falaram com ela pra guiar a França, etc, né? A Igreja Católica, ela é raptada lá, ela é capturada pela Inglaterra. E aí, nesse filme, a gente acompanha todo o processo de julgamento dela e tortura, até o que culmina, né, que é ela sendo queimada na fogueira. É um filme, assim, muito triste, é um filme do cinema mudo, e ainda assim, o Sinusp, ele decidiu exibir com uma trilha sonora bem impactante, assim, e é um filme incrível, é um filme que, tipo, no momento que eu sentei até eu sair daquela cadeira, eu não conseguia, tipo, nem piscar direito, porque é uma história muito poderosa, com atuações muito poderosas, sobre um momento histórico muito poderoso, né, pelo menos pra mim, que não sei, eu acho que toda a questão, tanto religiosa como feminina dessa história, é uma coisa que sempre me cativou, me interessou. Eu já vi li sobre esse fato histórico, já vi vídeos sobre tudo, então foi muito poderoso ver esse filme, que é um filme fictício, mas baseado eu acho que tem os registros reais eu esqueci o nome disso, dessa condenação mesmo dela, né? E é um filme maravilhoso, que eu acho que, assim, que se você gosta muito de cinema, eu recomendaria muito que você assistir. Não necessariamente você é obrigado a gostar. Eu acho que ter visto esse filme no cinema foi o que fez com que eu gostasse ainda mais. Eu tenho muito isso. Eu acho que muitos dos filmes, desses filmes mais densos, quando assistidos no cinema, eles têm um impacto muito maior, e eu gosto muito mais deles, porque eu acho que tira toda a minha atenção de coisas externas quando eu tô ali na sala de cinema. Então esse filme tinha que entrar na lista também. O 8º filme é o West Side Story, ou O Amor Sublime Amor, de 1961, que teve 2 diretores, é o Jeremy Robbins e o Robert Wise. Esse filme também passou no Sinusp na mostra Shakespeare Revisitado, porque esse filme, ele é uma adaptação de Romeu e Julieta com gangues de Nova York. Então a gente tem essas gangues de pessoas de classes proletárias, pobres de Nova York, né? A metade são pessoas brancas e a outra gangue são de pessoas porto-riquinhas, assim, no contexto de Nova York. Esse filme, ele é um musical e, assim, é aquela coisa, ver no cinema é outra experiência, principalmente com musical. Eu sou muito da pessoa de que por muito tempo eu falava que eu não gostava de musical. Eu já vi musicais em casa que eu gostei, como Meet Me in St. Louis, com a Judy Garland, mas geralmente eu gosto muito mais quando eu assisto musical ou no teatro ou no cinema, porque eu acho que toda aquela sequência de músicas tem um impacto muito maior. A plasticidade desse tipo de filme me encanta mais quando eu tô vendo numa tela gigante, e esse filme é lindo, as cores são lindas, as músicas são
sensacionais, a construção das músicas, as histórias que elas estão contando, como a história realmente caminha com uma fluidez através dessas músicas, não parece em momento algum que os personagens estão simplesmente parando e cantando, realmente é uma coisa da narrativa ali mesmo. É um filme muito de dança também, né, como é musical, mas tem musical que é mais focado, eu acho que só na coisa da música mesmo, e nesse daqui também tem muito da dança, e é muito incrível, o elenco é sensacional, eu fiquei encantada pela história, pelos personagens, toda essa coisa do sonho, da esperança, e toda a questão de imigração mesmo, que ainda é extremamente importante dentro do contexto do mundo todo, mas ainda mais esse ano nos Estados Unidos. Então realmente é um filme fantástico e eu recomendo muito. Eu ainda não assisti a versão do Spielberg, mas eu acho que eu vou gostar também. Eu costumo gostar bastante dos filmes do Spielberg, mas eu vou dar um tempinho entre esse filme, né, que eu gostei tanto, pra não ter esse julgamento de que, assim, nunca vai ser a mesma coisa, porque a versão de 61 é de outro mundo, mas ainda assim eu tenho vontade de ver a dele, apesar da escolha do ator também não ser das melhores. O sétimo filme da lista é o The Way We Were, de 1973, ou O Nosso Amor de Ontem, dirigido pelo Sidney Pollack, e esse filme tem a maravilhosa Barbra Streisand. Ano passado, mais ali pro final do ano, eu tive um surtozinho de Barbra Streisand, assisti uns 3 filmes dela, assim, meio que seguidos, e eu acho ela uma atriz fantástica, eu acho que ela traz muita vida pros personagens dela, quando ela tá na tela, assim, você não consegue desviar o olhar, e eu amo esse jeito de atuação. Eu acho que ela é de Nova York, né, essa coisa de falar muito rápido e tal, e o filme é muito interessante, a sinopse desse filme também, porque é uma coisa que eu acho que é uma história que já se repetiu um pouco, mas esse é um dos talvez primeiros filmes que trate ali desse tipo de narrativa, né, porque a gente tem a personagem da Barbra Streisand, a Katie, e ela é uma judia comunista ali da faculdade dela, e ela se apaixona por um cara rico, branco, que é interpretado pelo Robert Redford, e o nome do personagem dele é Hubble, tudo. E assim, gente, esse filme é muito sobre o amor desses dois personagens principais, né, as coisas que eles vão se doando por esse amor, principalmente a Katie, mas também é sobre como é difícil manter essa relação quando você tem essas opiniões políticas diferentes. O filme é muito bem construído. Eu fui assistir esse filme porque eu ouvi, eu acho que no Spotify, de forma aleatória, uma das músicas do filme, o álbum de músicas desse filme cantado pela maravilhosa Barbra Streisand é maravilhoso, e a música tema do filme, né, The Way We Were, é linda demais, e várias outras músicas desse álbum são lindas. Eu queria muito o disco dela, inclusive, tô caçando aí pra comprar. E eu amei esse filme, é um filme de romance lindo, mas ele é muito além de um filme de romance. E é isso, gente, é um filme fantástico, e só pela ter a Barbra Streisand, eu literalmente assistiria qualquer coisa com ela, a coisa mais horrível do mundo eu estaria assistindo por causa da Barbra. Eu já vi alguns filmes que eu não gostei, e ainda assim eu gosto por causa dela. Então esse é o sétimo filme da lista. O sexto filme já é um filme que, assim, muita gente gosta e eu ainda não tinha visto ainda, que é um filme do Alfred Hitchcock, e o Hitchcock é um dos meus diretores favoritos. Eu acho que ele é um diretor muito mais acessível do que as pessoas acham que ele é, e o filme dessa vez que eu assisti ano passado e gostei muito dele foi o Spellbound, de 1945. Nesse filme a gente vai seguir uma psicóloga, psicanalista, eu acho que ela é psicóloga que trabalha numa clínica, assim, para pessoas com doenças mentais, né, numa clínica psiquiátrica mesmo. E aí, nessa clínica, o diretor da clínica vai se aposentar, o diretor antigo, e um novo vai assumir o lugar. Quando esse diretor novo chega, ele é meio estranho, sabe? Ele tem uma personalidade meio esquisita. A Katie, ele é muito bonito, muito jovem, assim, dentro daquele contexto. Ela é a única mulher que trabalha naquele local, pelo menos como psicóloga. Então ela sempre lida com esses caras mais velhos, e aí chega esse cara mais novo, então ela se interessa por ele, mas ela também se interessa por essa estranheza que ele tem, e a gente vai descobrindo ao longo da história porque ele tem esse comportamento. E o filme é fantástico, tanto o romance, que também é muito presente nos filmes do Hitchcock, como o mistério. Ele sempre tá lidando com essas duas coisas, né, e intercalando elas muito bem. E como eu falei, eu acho que o Hitchcock é um diretor muito engraçado. Esse filme não é tão engraçado como outros filmes dele, mas ele também, eu não acho que ele seja um diretor difícil. Eu acho que desses filmes dessa época, nos 40, 50 até 30, o Hitchcock é um dos
dos diretores que você consegue entrar com mais facilidade nos filmes dele. Eles têm esses filmes dessa época, eles têm uns ritmos diferentes que você vai pegando conforme você consome mais, que foi o que aconteceu comigo, né, nos últimos 3, 4 anos. Eu passei a assistir mais filmes dessas épocas e eu gosto muito hoje em dia, e esse é realmente fantástico. Tem alguma sequência, aquela sequência do sonho que ele fez com o Dali, se eu não me engano, toda essa coisa do surrealismo tem bastante nesse filme. Eu cheguei a ver sobre isso em aulas de cinema, mas realmente vendo o filme é realmente fantástico como aquilo contribui para toda a ideia de que aquele personagem tá meio no mundo das alucinações, dos sonhos, e como tudo se interliga. É fantástico, é um filme incrível. E bom, gente, chegamos praticamente na metade aqui, né, indo pro quinto filme, e antes de ir pro quinto filme, eu queria fazer uma menção honrosa de um filme que não entrou na minha lista dos 10 favoritos, mas eu acho que eu, como brasileira, deveria citá-lo, porque inclusive recebi uns livros hoje da Companhia das Letras, que chegaram aqui e não tinha como não citar, né? O livro que eu recebi primeiro foi A Glória e Seu Cortejo de Horrores, da Fernanda Torres. E eu acho que isso já indica mais ou menos o filme que eu queria pelo menos fazer uma citação honrosa, que eu também recebi do Marcelo Rubens Paivas. O livro, eu não recebi dele, né? Recebi da Companhia das Letras, mas o livro é dele. O livro Ainda Estou Aqui, que inspirou o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. Eu assisti esse filme ano passado, também bem no finalzinho do ano, em dezembro, e eu também vi num momento muito legal, porque eu nunca tinha ido no Cinesala, né? Porque minha meta aí é ir em todos os cinemas de rua de São Paulo, né? Desde que eu mudei pra lá. E eu não tinha ido no Cinesala ainda, e aí eu fui com a minha irmã numa sessão lotada, como todas as sessões desse filme, e eu achei fantástico. Eu acho que o Walter Salles, ele é um diretor dramático muito bom, ele fica bastante tempo no rosto dos personagens, você passa bastante tempo com eles e com as emoções deles. Ele constrói toda essa construção dramática mesmo, de você se apegar aos personagens e depois ter toda a explosão, assim, de tipo, sentimental que tem depois desse personagem sendo levado pela ditadura e como a família vai lidar com isso. Então, assim, é um filme muito bom que eu recomendo muito, mas, assim, não entrou na minha lista de favoritos. Tanto que, assim, o único filme que eu não dei 5 estrelas e favoritei dessa lista é o filme número 10, o primeiro que eu indiquei nesse vídeo. Mas todos os outros eu dei 5 estrelas, e pra o Ainda Estou Aqui eu dei 4 estrelas. E favoritei também, se eu não me engano. Então, assim, é um filme muito bom, mas não tá na minha lista de 10 favoritos, mas eu me sentiria errada, eu acho, se eu gravasse esse vídeo pelo menos não citasse esse filme, tanto pela importância que ele tá tendo, assim, internacional, nacional, etc., mas também por eu ter gostado muito do filme e ter sido um filme brasileiro muito importante no ano passado, e eu acho que por muito tempo será. Então eu tinha que citar ele aqui também. Agora, em quinto lugar, nós temos Metropolitan, do Whit Stillman. Acho meio ruimzinho de falar o nome desse diretor, mas esse filme, gente, ele me levou de volta pra, tipo, 2, 3 anos atrás, quando eu tava totalmente naquela fase Dark Academia, de consumir esse tipo de conteúdo sobre essa sociedade de jovens ricos que vivem quase em outro universo, porque é isso que a gente vai acompanhar. A gente acompanha esse menino de classe média que acaba sendo, tipo, entrando no mundinho de um grupo de jovens ricos, debutantes em Nova York, que só vão em festas burguesas, que ficam falando sobre a condição burguesa deles. Eles são muito autoconscientes e é muito engraçado, e é um filme basicamente de diálogos. Todos os atores são ótimos. Eu gosto muito de como esse diretor constrói os diálogos entre os personagens, esse diálogo rápido, crítico, autoconsciente, que eu acho que também é muito comum ao Paul Thomas Anderson. Então acho que se você gosta do Paul Thomas Anderson, você vai amar os filmes desse diretor, principalmente The Last Days of Disco, que foi outro filme dele que eu assisti em 2023, mas ano passado eu vi Metropolitan, e é isso, é o tipo de história que me interessa, ver essa sociedade, principalmente de jovens dessas classes ricas, e sempre quando tem essa presença meio infiltrada de uma pessoa que não faz parte daquela classe, mas é tão consciente das coisas, dos problemas deles como eles, e isso incomoda eles, mas aí eles querem trazer essa pessoa pra dentro deles também. É muito o que tem em A História Secreta da Dona Tartt, então eu amei esse filme. E a ambientação é fantástica também, né, Nova York e todo esse glamour, que é algo que eu acho que visualmente eu acho muito bonito e me encanta, justamente porque é essa beleza que esconde essas outras podridões. Então é realmente fantástico, é o tipo de história que eu amo. E aí o quarto filme a gente tem La Quimera, da Alice Horwath.
não vou pronunciar o nome dela certo, mas a Alice, ela é uma diretora italiana, e nesse filme que tem o Josh O'Connor, queridinho de Challengers, eu não lembro se eu vi Challengers ano passado ou retrasado, eu acho que foi ano passado, e eu amei Challengers também, mas ele não entrou nessa lista, mas eu gosto muito do Josh O'Connor desde The Crown, né, que ele faz The Crown, eu já gostava muito dele, e eu acho que ele tá fantástico nesse filme. Esse é um filme meio de realismo mágico, que a gente tem esse personagem, o Arthur, que ele é formado em arqueologia, pelo que a gente entende ao longo do filme, mas ele não trabalha com isso, porque ele trabalha, na verdade, roubando túmulos arqueológicos com um grupo de, tipo, pessoas muito excêntricas, e eles vendem isso para pessoas muito ricas, né, essas descobertas arqueológicas. E tem uma coisinha meio ali de realismo mágico, porque o Arthur, ele descobre onde estão esses túmulos de um jeito meio místico. E é muito incrível como isso é trabalhado no filme. A gente também sabe que ele perdeu a namorada em algum momento antes do filme começar, de que ela faleceu. Então ele tá passando por todo esse processo do luto também. A gente tem uma personagem feminina que é a Alice Duarte, se eu não me engano, que interpreta ela. Vou até procurar aqui. Não é Alice Duarte, mas é Duarte alguma coisa, o nome da atriz, e ela meio que é um interesse ali amoroso na história, é a Carol Duarte. E ela é fantástica, ela é canonicamente uma personagem brasileira no filme, então eu amei esse filme, eu amei a ambientação, eu também vi esse filme, esse eu vi no cinema da Augusta, que agora é Cine Petrobras, Augusta, alguma coisa assim, num dia assim que era um feriado, eu acho feriado de 1 de abril, e aí eu tirei o dia pra fazer coisas sozinhas na cidade, e eu vi esse filme bem, tipo, meio de manhã, assim, começo da tarde, então foi uma experiência muito bonita. Gosto muito da trilha sonora, do tempo desse filme, do ritmo, então é um filme que recomendo muito. E a gente parte pro outro filme que eu assisti 3 vezes no cinema ano passado, eu acho que uma vez em casa, então realmente foi o filme que eu mais revi, e eu vi pela primeira vez ano passado, que é o Perfect Days, ou Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Ele lançou em 2023, mas aqui no Brasil foi ano passado, ficou muito tempo no cinema, por isso que eu vi 3 vezes, todas as ocasiões foram muito especiais, e eu gostei muito desse filme. Eu falei sobre esse filme no vídeo que eu tava lendo Palmeiras Selvagens, do Faulkner, que é um livro que o personagem lê ao longo do filme, e esse é um filme que a gente vai seguir esse personagem que é um trabalhador, trabalha limpando banheiros em Tóquio, e ele tem a rotina dele muito bem estruturada, e você é levado a entender que ele tá muito contente e pleno com aquilo, até que a rotina dele é meio que quebrada pela presença da sobrinha dele, e aí a gente vê ele lidando um pouquinho com essa disrupção ali na rotina dele, e eu gostei muito do filme, da mensagem do filme. Cada vez que eu penso sobre ele, eu tiro novas coisas. Essa questão de, tipo, se contentar com a vida, principalmente assim no sistema que a gente vive, eu acho que tem muitos problemas nisso, mas também tem muito uma beleza ali, um meio de lidar que eu acho que eu levo muito pra minha vida. Eu já comentei várias vezes que essa coisa de ver beleza na sua vida cotidiana, nas ações simples, e eu não sei, sabe, é algo que eu me relaciono muito. Eu escrevi alguns textos sobre esse filme lá no Letterboxd, e é um filme que só conversa muito comigo, é um filme muito bonito, eu acho que ele é muito válido na sua mensagem, mesmo que a gente possa levar pra algumas outras questões mais problemáticas sobre isso, mas não é algo que eu faço, eu acho, pra esse filme, apesar de estar consciente delas. E é isso, gente, eu amei Dias Perfeitos, amei atuações, a trilha sonora eu ouvi por vários e vários dias, e às vezes me pego ouvindo também. E o meu sonho de vida é continuar, porque eu acho que eu já tenho uma vida muito próxima do que esse personagem tem. Que eu acho que é só trabalhar e ver o trabalho como um trabalho e viver a vida e os pequenos momentos, pequenas coisas delas ao longo do resto dos seus dias. E é isso, gente, é um filme muito lindo, eu amo. Agora, indo para o segundo filme, segundo e primeiro filme da lista, assim, pensei bastante como eu colocaria aqui, mas o segundo filme, o segundo lugar, ficou com Mirror, de 1975, O Espelho, do Andrei Tarkovsky, desse diretor soviético. E, gente, eu amei esse filme, eu tô com um pôster gigante aqui do lado de Mirror que eu ganhei de aniversário, depois de assistir o filme, né, eu ganhei de aniversário, meu aniversário é em janeiro, eu assisti o filme bem depois, no Sinusp, na mostra Memória, eu acho que se chamava Esquecer para Lembrar, que também é um tema que me interessa muito, e aí depois eu acabei ganhando esse pôster como um presente de aniversário atrasado, fiquei muito, muito feliz.
E o filme, O Espelho, ele é um filme que a gente vai acompanhar esse personagem que tá no seu leito de morte e ele começa a relembrar sobre a vida dele, especialmente sobre a mãe dele. E esse filme, gente, não dá pra explicar a sinopse pra além disso. É um filme que no momento que eu sentei no cinema, até, tipo, segundos antes do filme acabar, eu achei que eu não tinha uma leitura clara do que era esse filme. Mas no momento que ele acaba, no momento que eu saí do cinema, meio que fez tudo sentido na minha cabeça. E eu acho que é muito um filme sobre gerações, é um filme sobre a vida. Eu acho que ele entende o tempo da vida nesse filme, ele consegue transmitir isso, o Tarkovsky. E o que eu acho isso, assim, sobre-humano, eu acho que ele entendeu a linguagem cinematográfica como ninguém fazia nesse filme, e toda essa questão da vida, da memória, da geração, do legado das famílias deixam um para outra, como a gente é essa linha familiar, né, somos formados por ela, e como tá tudo conectado, e como a vida, ela não é uma linha, ela não é um círculo, ela é muito além disso. Eu acho que esse filme, realmente, ele consegue passar isso muito bem. É um filme incrível, é um filme poético, é um filme absurdo, e ter visto ele no cinema eu acho que foi o que fez com que eu gostasse tanto dele. Mas a gente chegou agora no primeiríssimo lugar dos melhores filmes que eu assisti ano passado. E o filme que levou esse posto foi o Jane B. for Agnes V, ou Jane B. por Agnes V, da Agnes Varda. A Agnes Varda também é uma diretora muito importante, assim, desde que eu comecei a gostar de cinema. Os filmes dela sempre foram muito importantes pra mim, e ela como diretora também sempre me fascinou bastante, desde quando eu comecei a ver filmes de um jeito assim mais consciente, mais, eu acho que olhando pra linguagem, me interessando por isso. A Agnes Varda, ela sempre esteve por lá. Vagabond foi um filme muito importante pra mim, e ano passado eu vi esse filme, e ele se tornou meu filme favorito porque eu acho que eu assisti ele no momento, bem no final do ano, que eu tava muito sobre essa coisa, e é algo que eu acho que vai perdurar um pouquinho esse ano, né, porque eu tô muito nessa coisa do eu e da construção do eu. Esse é um filme que a Agnes Varda fez sobre a Jane Birkin. Eu acho que ela tava prestes a completar, pouco antes dela completar 40 anos, a Jane Birkin, que é uma atriz que nasceu da Inglaterra, mas morou na França, praticamente se radicou como francesa, e ela vai, meio que é um filme biográfico ali, tanto da Jane Birkin como da Agnes Varda, sabe? Eu acho que a Agnes Varda, ela se interessava muito por a perspectiva do outro nela, né, como o outro, e também construir a parte dela, a coisa da imagem, do movimento. Ela é muito de pegar obras artísticas e reproduzir ali nos filmes dela. Ela tem muito essa coisa com a imagem, e é um filme sobre isso, sabe? Sobre a construção do eu, pelo olhar e focado na história da Jane Birkin, mas com essa coisa universal ao mesmo tempo. Então realmente foi um filme fantástico, foi um filme muito importante pra mim nesse sentido. Virou um dos meus filmes favoritos, é um filme meio documentário também, né? Porque a Agnes Varda, ela tem bastante disso ao longo da carreira dela, e é algo que também me interessa. Mas é isso, gente, essa foi a minha lista dos 10 melhores filmes que eu vi ano passado. Eu tinha montado a lista, considerei vários momentos não gravar, porque eu achei que eu tinha perdido o timing, mas eu achei meio besteira, eu queria comentar sobre esses filmes. Me acompanhe no Letterboxd, porque eu sempre estou vendo filmes. Esse ano eu acho que eu já assisti 13, que não é muito, né, número não importa tanto, mas eu assisti 13 filmes esse ano. Já vi filmes muito bons, me acompanhem por lá. Já revi filmes muito bons também. E, como eu falei, adoraria saber quais foram os melhores filmes que vocês assistiram. E até o próximo vídeo.